Jornal do Fulanesto. Notícias sobrenaturais. De um jeito que você só vê aqui. Seja bem-vindo ao canal Senhor Fulanesto. Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho Fulanesto. E hoje é dia de Jornal do Fulanesto. Nessa edição, mais um assunto sobrenatural que você só vê aqui. Aguarde o final, porque teremos o short assombrado do velho Fulanesto. Um abraço para vocês e bom jornal! EQM – Experiência de Quase Morte. Pesquisa revela as experiências de quase morte de algumas pessoas. A Fundação de Pesquisa da Experiência de Quase Morte fez sua missão coletar as histórias de pessoas que chegaram perto do limite, mas que viveram para contar a história. Como espécie, estamos empenhados em descobrir o que acontece quando morremos, desde que desenvolvemos um cérebro grande o suficiente para entender o que é a morte. Obviamente, o problema é que as únicas pessoas que sabem com certeza estão todas mortas. Então elas não são de muita ajuda quando se trata de preencher as lacunas. Um site dedicado a compartilhar histórias de experiência de quase morte dos sobreviventes revelou algumas afirmações incríveis sobre a vida após a morte. Mas e as pessoas que morrem e depois voltam à vida, como parte de uma experiência de quase morte? Um site da Near Death Experience Research Foundation tem como missão coletar as histórias de pessoas que chegaram perto do limite, mas viveram para contar sua história. No site, supostos sobreviventes compartilharam uma série de histórias incríveis sobre como é a vida após a morte, com algumas alegações surpreendentes sobre o que viram. Algumas histórias em primeira mão são arrepiantes, como a história da pessoa que alegou ter tido uma visão do inferno durante uma tentativa de dar fim à própria vida. Muitas histórias no site apresentam um túnel com uma luz brilhante, embora outras sejam visivelmente mais escuras. Alguns dizem: "Lembro-me de estar aterrorizado. Estava tão escuro e não pude ver nada abaixo de mim, por isso era difícil descobrir o que estava acontecendo. Quando os seres me puxaram para o meio deles, parecia algo estranho, além de escuro, muito frio. Enquanto isso, seres ao meu redor estavam me rasgando e rasgando. Eu estava pensando que não gostava nada disso e queria voltar." Veja, gente, que coisa interessante. A experiência de quase morte é um evento que acontece quando o corpo do ser humano é considerado clinicamente morto. Em uma morte súbita, o coração para de bater ou o cérebro para as atividades, porém, mesmo assim, a pessoa ainda se vê viva. O termo experiência de quase morte refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas à situação de morte iminente, sendo as mais divulgadas a projeção da consciência, também chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual e assim por diante. É uma forma de consciência transcendental ou um estado alternativo de consciência que acomete o indivíduo que se encontra em um estado fisiológico extremo,
Uma outra experiência sinistra veio de uma mulher tcheca que supostamente teve uma experiência de quase morte devido a uma pneumonia. Entre as experiências menos infernais, os túneis com luz no final são um tema comum. A mulher, chamada apenas de Hannah, disse: "Eu tive uma visão de uma área cinzenta com muitas tábuas e vigas espalhadas. No canto superior direito, há uma luz circular que tinha um centro incrivelmente brilhante que me convidava a entrar. De repente, percebi com horror que era a transição entre a vida e a morte. Eu disse: eu não quero entrar, eu não tentei tudo na minha vida." Porém, nem todas as histórias são tão perturbadoras. A maioria dos sobreviventes da EQM relatou uma sensação de calma, paz e calor ao serem banhados por uma luz forte. Um homem identificado como Richard compartilhou uma experiência que ocorreu com ele. Algumas histórias da vida após a morte são mais perturbadoras do que outras, mas têm pouca semelhança. Ele disse: "Não senti dor, senti um amor interminável e uma sensação de paz enquanto continuava flutuando em direção à luz." Assim, muitos relatos da vida após a morte se sobrepõem, com referências repetidas a uma luz brilhante e sensação eufórica, e também um túnel. Alexander, que supostamente quase morreu depois de ser atacado, disse: "Vi uma luz muito brilhante, quase como no fim de um túnel. Me senti feliz e acolhido. Eu podia ver as nuvens e depois ouvi vozes ao fundo." E o sobrevivente de um ataque cardíaco, chamado Tom, disse: "Eu me senti muito relaxado e em paz. Tudo estava escuro e tive a sensação de estar dentro de um túnel. Longe, à distância no fim do túnel, eu podia ver uma luz brilhante." Uma mulher de nome Heidi disse que a luz que viu era a mais bela, branca e dourada que já tinha visto em sua vida. Sentiu uma imensa felicidade, contentamento, paz, calor e amor. A luz era borbulhante, cintilante e efervescente, como um champanhe. Não há palavras para expressar ou articular realmente como eu me senti ou para descrever a bela luz e calor em que fui banhada. As cores e os sentidos foram ampliados 1 milhão de vezes. Então, meus queridos, minhas queridas, seria essa a prova da existência de vida após a morte? Essas experiências de EQM? Eu gostaria que vocês deixassem seus comentários, porque é um assunto bastante polêmico e sei que cada um de vocês tem uma ideia própria sobre esse assunto. Então, se gostaram, deixem seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal e tornem-se membros do canal Sr. Fulanesto. Nos vemos numa próxima edição do Jornal do Fulanesto. Mas não vão embora, hein? Porque agora é hora do short assombrado do velho Sr. Fulanesto. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Cirurgia. Até que enfim vão me operar. Estava ansiosa por esse dia. Só não esperava que meu médico fosse substituído em cima da hora por esses doutores cinza de cabeça grande.